Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. Vamos dar continuidade ao estudo da termodinâmica, né? Queridos, vamos relembrar algumas grandezas e conceitos fundamentais da termodinâmica. Primeira coisa, quais são as variáveis que permitem a gente compreender o estado de um gás? São quatro: pressão, temperatura, volume e número de mols. O que é pressão, queridos? A pressão que o gás exerce, ela é gerada pelo quê? A gente tem que imaginar, né, que pela teoria cinética dos gases, todo gás é composto por pequenas partículas rígidas. Essas partículas estão em constante movimento, é um movimento desordenado, um movimento que a gente chama de browniano, né, um movimento caótico. De qualquer forma, esse movimento ele atende às leis de Newton, toda a mecânica newtoniana. Então vamos imaginar que esse gás é composto por partículas, as partículas estão em movimento. Essas partículas elas estão colidindo entre elas, estão colidindo também no recipiente, com o recipiente onde o gás está contido. A pressão é justamente a quantidade de colisão de partículas nesse recipiente onde o gás está contido. Tudo bem? Então, quanto maior a velocidade, maior a quantidade de partículas, vai perceber que vai ser maior a pressão que ele vai exercer num recipiente. Legal? O volume de um gás, queridos, como é que a gente determina? Tem que lembrar, né, que no estado gasoso, a, a substância ela não tem nem forma definida e nem volume definido. Tudo bem? O gás, assim, ele tem uma capacidade de se expandir absurda. Por sinal, são as duas principais características, né? A expansibilidade e a compressibilidade, certo? Você pode comprimir um gás que você consegue numa boa, sem problema. Do mesmo jeito que se você oferecer um recipiente gigantesco para o gás, como a energia de interação, a força de interação é muito pequenininha, esse gás ele vai ocupar todo o recipiente que você fornecer para ele. Temperatura, queridos, que está mais próximo da gente, porque a gente estava vendo calorimetria, então a gente estava falando mais sobre temperatura, né? É a grandeza que mede a energia cinética média das partículas que compõem o gás. E o número de mols é justamente a grandeza que mede a quantidade, certo? A quantidade de uma substância no estado gasoso. Então a gente acabou de relembrar as quatro variáveis que permitem a gente entender o estado de um gás. Legalzinho? Olha só, se ocorrer uma transformação, você ou colocar mais gás, ou aumentar a temperatura, né? Aumentar volume, diminuir volume, ocorre uma transformação, certo? Estado inicial, PO, VO, TO, NO. Estado final, P, V, T e N. Como que a gente faz para relacionar estados diferentes de um gás? Lei Geral dos Gases, carinhosamente conhecida como Divinity Ovonotó. Tudo bem, queridos? Então, só relembrando, percebam que a lei geral ela está relacionando estados diferentes de um gás. Ou seja, ocorreu uma transformação. Legal? Mas se eu quiser analisar só um único estado de um gás, sem que ocorra a transformação, a gente vai para a equação de Clapeyron. PV NRT. O que você não pode é misturar aqui em Clapeyron estados diferentes, colocar pressão inicial, misturar com volume final, tudo bem?
Então, quando você quiser analisar estados diferentes ao mesmo tempo, você vai para a lei geral. Se você quiser analisar o mesmo estado, você utiliza a equação de Clapeyron, tudo bem? Onde PV, NT a gente acabou de conversar, são as 4 variáveis que permitem a gente compreender um gás, e R, a constante universal. Tá? Tem que lembrar que no sistema internacional esse valor é 8,31 joules dividido por mol vezes Kelvin. No sistema usual, esse valor vai ser 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Queridos, muito cuidado, né? Pecado capital da termodinâmica. Temperatura sempre tem que ser em Kelvin. Tá? Toda a dedução da teoria cinética dos gases, toda feita em Kelvin, é uma grandeza de média de temperatura, uma grandeza absoluta. Não pode utilizar nem a lei geral, nem Clapeyron, você não pode utilizar outra unidade que não seja o Kelvin, pecado capital da termodinâmica. Inclusive, queridos, até cai com bastante frequência, o cara te dá as grandezas, certo? E pede para você achar a temperatura em graus Celsius. E ele te dá a temperatura inicial em graus Celsius. Aí você vai pensar, ah, caramba, se a temperatura inicial está em graus Celsius, posso jogar tranquilo que vai sair em graus Celsius. Não dá certo, queridos. Quando for assim, você transforma para Kelvin, soma 273, faz a conta e no final você subtrai. Tudo bem? Muito cuidado. Ah, e pressão, pode ser em outra unidade? Pode. Pode sim. Volume, pode ser? Pode. Temperatura, jamais. Tudo bem? Energia interna de um gás, queridos. Bem tranquilo. A energia interna de um gás, ela representa a soma das energias cinéticas médias das partículas que compõem um gás. Ah, então é temperatura. Até se relacionam. A temperatura é a grandeza física que mede a energia cinética média. Olha que diferença. Não aparece a palavra soma. Tá? Não aparece a palavra soma na definição de temperatura. No caso da energia interna, sim. É a soma das energias cinéticas médias das partículas que compõem um gás. Tudo bem? Para gases monoatômicos, né, os gases nobres, xenônio, criptônio, você vai utilizar essa relação aqui. Energia interna é igual a 3 meios de mRT. Mas olhem com carinho aqui, Clapeyron, queridos. mRT não é igual a P vezes V? Então eu posso retirar mRT e colocar PV. Tudo bem? Então, dependendo do seu exercício, do que ele te fornecer, você pode acessar uma ou outra. Agora, se o tipo desse gás for diatômico, tem alguns exemplos aqui, ao invés de 3 meios, você vai ter que utilizar 5 meios de mRT. E o raciocínio aqui é o mesmo. Se mRT é igual a PV, eu posso fazer essa substituição sem problema algum. Tudo bem, queridos? E aí, só relembrando os tipos de transformação que a gente conhece. Se a transformação for isotérmica, eu vou ter temperatura constante. Temperatura constante. Você pega a lei geral e
Pivinipovonó. Sabe por quê, queridos? Existe uma relação, uma formulazinha para cada tipo de transformação. Agora pensa com carinho. Você vai memorizar uma relação para cada transformação, sendo que com a lei geral você resolve qualquer tipo de transformação, sabe? Então não faz sentido nenhum você querer analisar separadamente, decorar cada uma das relações. Vai no Pivinitipovonotó, na confiança. Se for isotérmica, temperatura constante, saiu a temperatura. Substitui o resto, acho o que ele está pedindo. Se a transformação for isobárica, a pressão vai ser constante. Continua utilizando a lei geral. Pressão final dividido por pressão inicial, já que vai ser constante, não vai variar, você vai ficar com Vinitivonotó. Tá percebendo que é muito mais fácil você guardar mesmo Vinitivonotó e na hora do exercício você analisa. Muito mais fácil, certo? Outro tipo de transformação, tá? A transformação isométrica, que também é conhecida como isocórica ou isovolumétrica. Os três nomes significam a mesma coisa. Significa o quê? Volume constante. Você vai para a lei geral dos gases. Se o volume é constante, concorda comigo que o volume final é igual ao volume inicial? Está dividindo ele por ele mesmo, deu 1, saiu da formulazinha, vai ficar pinitiponotó. Sacaram a ideia, queridos? Então, ó, não é complicado, só precisa fazer análise com bastante carinho para você não se embananar, tá bom? Não esqueçam do pecado capital da termodinâmica. Então, lei geral, Clapeyron, energia interna aqui, ó, vixe, já está praticamente resolvido toda a termodinâmica. Só vai ficar faltando o trabalho realizado por um gás e a gente finaliza. Daria para fazer um resumão completo de toda a termodinâmica. Tudo bem, queridos? Vamos fazer um exercício para ilustrar essa ideia? Simbolinha ali, ó. Página 719. Um gás monoatômico submetido a uma pressão de 1 atm possui volume de 1000 centímetros cúbicos quando sua temperatura é de 300 Kelvin. Após sofrer uma expansão isobárica, seu volume, seu volume é aumentado para 300% do valor inicial. Nessa transformação, determine a variação da energia interna do gás em joules. Legal, queridos, olha só. Primeira coisa, vamos anotar esses dados. Ele deu pressão de 1 atm. Para trabalhar a lei geral, para utilizar a lei geral dos gases, você não precisa transformar a pressão. Agora, para calcular a energia interna, você precisa. E por quê? Porque energia interna, aliás, qualquer tipo de energia, né, queridos? Unidade é em joule. E para a energia sair em joule, todas as grandezas precisam estar no sistema internacional. Então tome esse cuidado, analisa com carinho, para você não errar na hora. 1 atm, 1 vezes 10 a quinta Pascal, né? Ou newtons por metro cúbico, que é a mesma coisa.
essa conversão ele está dando, tá? O próprio exercício ele está dando para a gente, certo? O volume inicial, 1000 centímetros cúbicos. Se a gente estivesse analisando a partir da Lei Geral dos Gases, você não precisa converter. É claro que você colocar a pressão em ATM inicial, a pressão final vai sair em ATM. Você colocar o volume inicial em centímetros cúbicos, o volume final vai sair em centímetros cúbicos. Legal? Só que aqui a gente vai ter que transformar, porque a unidade de volume no sistema internacional é metro cúbico. Daqui a pouco eu vou ensinar como fazer essa conversão sem decorar. Legal? E mais, ele está dando para a gente a temperatura, 300 Kelvin. E aí, queridos, aqui, putz, tem que fazer com muita atenção mesmo. Olha só o que ele está falando em relação ao volume. Após sofrer uma expansão isobárica, isobárica não muda a pressão, né? Tranquilo aí. Seu volume é aumentado para 300%. Grifa esse para com bastante força, de verdade. Porque se for, como é aumentado para 300%, vai ser 3.000. Para 300%. Então, o volume final, 3.000 centímetros cúbicos. Agora, se fosse assim, ó, seu volume é aumentado 300%. Seria 4.000. Olha só, esse para, ele muda completamente a interpretação do exercício. Então, muito cuidado, queridos. De novo, ó, o volume é aumentado para. Ele está te falando que o volume final ele vai ser 300%, que é 3.000. Legal? Agora, se fosse o volume aumenta 300%, ele não estaria aumentando 3.000? Então, o volume final, nesse caso, seria 4.000. Tudo bem, queridos? Estão percebendo que a interpretação do enunciado é determinante para a gente? Beleza. Agora vamos com carinho. Olha aqui. Concorda comigo que se a energia interna no gás monoatômico é 3 meios de nRT, a variação dela vai ser 3 meios de nR delta T? Normal, sem problema algum. Por quê? Porque é diretamente proporcional à temperatura. Agora, se você olhar aqui ó, com carinho, a temperatura não é proporcional ao produto da pressão vezes o volume, então tranquilamente você pode utilizar ΔU é igual a 3 meios vezes P delta V. Aqui tem que ser isobárica, tá? Tudo bem? Então, olha só. Delta U é igual a 3 meios de P delta V. Ah, mas por que você não vai usar da temperatura? Porque eu não sei a temperatura final. Aqui eu precisaria ter a variação para calcular o delta U. Concorda comigo? Eu poderia utilizar essa forma para calcular a energia interna inicial. Se eu tivesse a temperatura final, poderia utilizar a mesma forma para calcular a final e fazer a variação. Mas concorda comigo
que seria mais fácil simplesmente fazer a variação da temperatura se eu tivesse os dois valores, só que eu não tenho. Só que os dois valores de volume eu tenho. Tudo bem, queridos? Agora vamos lá com bastante atenção nessa conversão. 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem quantos centímetros? É muito tranquilo, né? Queridos, não é por acaso. Você tem esses prefixos aqui de valor. 1 metro tem quantos milímetros? 1000. 1 metro tem quantos decímetros? 10. Estão percebendo? Isso aqui é de propósito para você não ter que ficar decorando em quantas partes você divide a unidade mãe, que é 1 metro. Agora, é essa conversão que você deseja fazer? Centímetro para metro? É centímetro cúbico para metro cúbico. Basta você levar tudo ao cubo. 1 ao cubo, metro ao cubo, 100 ao cubo. Ah, e se fosse centímetro quadrado? Mesma coisa. Sabe por quê, querido? Senão você fica decorando um monte de conversão. Metro para centímetro, metro quadrado para centímetro quadrado, metro cúbico, centímetro cúbico. Você só precisa saber que em 1 metro você tem 100 centímetros. E tá na cara, basta você ler que a resposta vem. Tudo bem? Eleva tudo ao cubo. 1 ao cubo, 1 metro cúbico. 100 ao quadrado, você não espelha 2 zeros? Ficaria 10.000. 100 ao cubo, você vai espelhar 2 vezes 2 zeros. Então vai ser 1 com 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Tá percebendo? Você não precisa fazer a continha. 100 ao quadrado, não, tem quantos zeros o 100? Não tem 2 zeros? Você vai espelhar os 2 zeros. Ah, então se for 1000 ao quadrado, você vai espelhar os 3 zeros, vai ficar 6 zeros. Só que aqui é centímetro ao cubo. Então vai ficar 1, 2, espelhou. 4 zeros, espelhou de novo ao cubo. 10 a sexta centímetros cúbicos. Queridos, são todas manhas assim que a matemática é uma linguagem. Você compreendeu o que você está lendo, você não precisa ficar decorando esse monte de coisa e ficar se desesperando na hora de converter. Ah, esqueci. Leia com carinho que a matemática te explica. A própria matemática ela vai te explicando. Tudo bem? Vamos fazer a regrinha de 3 agora? Vou colocar aqui, ó, 1000. Não é 10 ao cubo? Centímetros cúbicos. Multiplicou em cruz, vai ficar 10 ao cubo dividido por 10 à sexta. Divisão de números com potência, você subtrai os expoentes. Quanto que é 3 menos 6? Olha que lindo! Precisa converter esse agora? Precisa nada, né, queridos? Se 1000 centímetros cúbicos é 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, concordam comigo que 3.000 centímetros cúbicos é 3 vezes 10 a menos 3? Tudo bem, queridos? É aquela ideia de dialogando mesmo, é pensar no que você está fazendo.
É que na hora da prova, né, bate aquele desespero, e vestibular, você fica fazendo conta. Respira, olha o que você está fazendo, conversa com aquilo que você está interagindo, que vai ficar muito mais fácil. E aí finalizou, né, queridos? Vamos substituir aqui, bem bonitão. 3/2. Pressão está aqui. 1 vezes 10 à quinta. Volume final. O que eu vou fazer? Menos o inicial. E multiplicando tudo por 10 a menos 3. Concorda comigo que eu coloquei em evidência a potência? 3 vezes 10 a menos 3, menos 1 vezes 10 a menos 3. É a mesma coisa que 3 menos 1, tudo vezes 10 a menos 3. Queridos, quanto que é 3 menos 1? 2? 2 dividido por 2. Olha o que a gente acabou de conversar. Não precisa ficar se desesperando para ficar vomitando o número e fazendo conta e divide. Respira, olha o que você está fazendo. Vai te dar mais segurança. Você vai ganhar tempo. Tá? Então, parece que você vai perder tempo, mas é o oposto disso. Tá? Você vai ganhar tempo se você começar a exercitar essa ideia. Olha como ficou fácil. 3, multiplicação de potência, você soma. Quanto que é 5 mais menos 3? 10 ao quadrado, né? 3 vezes 10 ao quadrado joules, ou 300 joules. Alternativa C. Tudo bem, queridos? Já Rastafari para vocês, positivas vibrações a Haile Selassie, o grande imperador libertador do povo etíope, o verdadeiro Rastafari.